Estamos hoje, nessa manhã, na Escola de Belas Artes da UFMG, para conhecer a exposição Aviamento Gráfico da artista Vitória Canton. E antes mesmo de entrar na exposição, nós vemos aqui uma cópia da estátua de Vênus de Milo, uma estátua da Grécia Antiga. E essa estátua aqui que foi instalada pelos alunos da EBA nos antigos galpões que abrigavam essa escola e servia para simbolizar aí a perfeição da estética clássica. E a original dela está no interior do Museu do Louvre, na França, e em meados de janeiro foi possível filmar e colocar também nesse conteúdo do Repositório Artístico Mineiro. E essa exposição Aviamento Gráfico da artista Vitória Canton poderá ser conferida do dia 4/5 até o dia 20/5. E é uma bela exposição, uma exposição muito colorida, e as cores, né, elas atraem os nossos olhos. É até uma questão bem natural do nosso olhar, né, de atrair o nosso olhar. E essa exposição é também um retrato da ancestralidade, da produção, da utilização de aviamentos pelas suas ancestrais, sua mãe, Patrícia Canton, sua avó Leda, e os aprendizados que ela foi tendo ao longo da sua infância, da sua adolescência, e a construção e a evolução dessas heranças deixadas. E essa construção de conhecimentos familiares e o aprendizado acadêmico fez com que ela inventasse, colecionasse imagens, e com isso ela foi preservando e construindo essas memórias através da transformação dos objetos matrizes em um ambiente cercado de sentidos e histórias. E nessas construções de pensamentos, os usos dos lenços e das vestimentas, elas se resignificam em trazer essa identidade própria, que vai trazendo ali nas suas memórias, e esse modo de vestir o corpo, de refazer esses bordados gravados em tela, eles foram findando em uma série de experimentações que ela chamou de piriguetagem gráfica, assim como uma instalação chamada de brega e ordinária. E tanto a série como a instalação, elas continuam a utilizar aí esses motivos têxteis e os aviamentos como matrizes, e assim convidando a repassar os hábitos de consumo femininos e o fazer artesanal, porém com menos medo dessas percepções sobre a imagem, uma espécie então de divertimento entre essas camadas e os materiais ali que ela utiliza. E dessa forma ela vai se desprendendo do que é percebido como bom gosto e se materializando ali com as estampas, com o corpo do material, e que pode também flertar com o brega e com essa sedução aí através do acúmulo. Há ainda um espaço que é um espaço interativo, onde o visitante ele é convidado a carimbar ali um rolo de papel de forma livre, e ele pode ainda colorir, ele pode costurar, ele pode até desenhar, pintar ali utilizando as matrizes que estão dispostas acima dessa mesa, e que são aí do acervo de aviamentos gráficos da própria artista. E assim eles são convidados ainda, o meio gráfico, de certa forma, desenrolar esse papel e dando assim espaço e memória nessa construção. E os bordados, eles são gravados na tela, podendo ainda combinando carimbar um bloco disponível ao lado com a tipografia, e levar consigo com a cultura de lembrança da exposição e também com essa memória gráfica, uma proposta única, e para tal intento pelo visitante. Foi utilizando livros, cartazes, o meio gráfico, ele possibilita essa experimentação e essa reprodução infinita de formas. E os bordados, eles são gravados na tela, combinando aí com essa textura do papel, com a tipografia, com a cultura aí do impresso, e também essa memória gráfica que vai construindo com isso livros, cartazes e esses carimbos. E nessa exposição poderá ser conferido ainda 2 livros da artista, um deles impresso em jato de tinta e o segundo impresso em serigrafia,
em pequena tiragem, e cada um desses livros são peças únicas, e elas foram impressos ao acaso. Ao longo da construção artística da artista, ela foi sempre cercada desses objetos e miudezas que serviram para enfeitar o corpo, a casa, a sua vida. E isso também foi dando essa reconfiguração para essa coleção de tecidos da família e essa memória aliada aí aos elementos da natureza gráfica. E com isso ela foi trazendo em sua mente essa construção, animando aí festas, e adornos de pratos, tapetes, saias, fantasias, e que ao final resultou nesse mundo de cores que podem ser visto aí nessa exposição. E é interessante que as memórias dessa ancestralidade familiar e esses lugares frequentados na infância, tidos eles ali como ambientes dos que eram conhecidos como armarinhos, né, que tinham uma infinidade de aviamentos, e as suas diversas possibilidades, né, foram matrizes que existiram ali nesses pensamentos plásticos da artista e também da evolução da sua criatividade, que surgiu ali na infância e veio fazendo a sua trajetória e culminando aí durante seus estudos aprimorados, principalmente aí numa área temática bem interessante, que é a área da arte gráfica, que é um caminho, é uma trajetória construída pela artista. E essa exposição Aviamento Gráfico, ela descreve então essa pesquisa e essa trajetória artística e vem expondo então essas possibilidades que a artista encontrou nesse universo infinito de materialidades, onde os objetos eles são tratados como um caminho de pesquisa e essa ponte para abordar aí a arte contemporânea, que nessa exposição em específico ela vai transitando ali entre o artesanato, a decoração, o design e essas artes visuais. Fica, portanto, registrado aqui no Repositório Artístico Mineiro, essa exposição Aviamento Gráfico da artista Vitória Canton, e que pode ser conferida até o dia 20 de maio. A Escola de Belas Artes está localizada aqui na Avenida Antônio Carlos, número 6.627, logo na entrada do primeiro prédio à direita. E aqueles que queiram conferir essa exposição em loco, ela vai estar aqui até esse dia. Compartilhe esse link para que os universos acadêmicos de arte, as galerias, possam então conhecer os artistas mineiros e assim também difundir a nossa arte brasileira, as potencialidades que vêm surgindo, e esse é o sentido do canal. Faça um retorno aí de vídeos anteriores, tem muitos vídeos bons registrados na França, na Itália, em Portugal, e que vai servir de conhecimento para aqueles que, porventura, estão impedidos de chegar até aquele lugar, mas que está registrado aqui para que possa ser conferido também nesse ambiente.